E aqui no Shalom, queridos, como é bom estar aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje estamos encerrando o trimestre, chegando ao final de mais uma lição. Uma lição excelente que falou sobre o caráter do cristão e o comentarista foi o nosso querido Ezequias Soares. Me despeço de vocês nessa aula, nessa pré-aula de hoje, a pré-aula de número 13, falando que foi muito bom ter vocês ao longo desse trimestre. Cada escrito que vocês colocaram, a cada recado deixado, a cada e-mail enviado, a cada oração, eu me sinto parte de vocês que sempre estão conosco. É o nosso agradecimento, a EBP em Foco agradece vocês por mais um trimestre vencido. Às vezes nós chegamos no final do trimestre e queremos entregar os nossos cargos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus confiou em você. Se você acha que você está difícil a caminhada, ore um pouco mais, peça ajuda ao mestre. Com certeza ele vai falar ao seu coração para você permanecer onde você está. Se está difícil para você, imagine para nós que deixamos um pouco do nosso tempo para gravarmos a pré-aula. E aqui no interior é muito difícil, que a internet é muito lenta, então é 2 dias para que ela entre no ar, mais um dia para a edição e por aí vai. Nesse momento eu estou aqui na igreja, está tendo reunião de adolescentes em uma sala, está tendo reunião de discipulados na outra sala. Então esse barulho que você vê, as pessoas às vezes criticam, dizem, professor, está vendo eco, está tendo muito problema nas gravações, querido, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas nós não podemos parar. Vai chegar um dia em que nós nos encontraremos, reuniremos diante do mestre para ele nos ensinar. É um prazer ter você como nosso aluno. É um prazer saber que você está nos ajudando. Então, segura um pouquinho aí, nos ajude e deixe Deus continuar fazendo essa obra maravilhosa que é a EBD. Não pare. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13. E a lição de número 13 fala sobre a família e a sua natureza. Querido, preste atenção em cada tópico, em cada ponto, em cada vírgula. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Gênesis 2, versículo 18 ao 24. É importante você ler, é importante você enviar pedaços dessa aula para os seus alunos, pedaços do texto, da leitura bíblica e questionar os seus alunos. Será que realmente a família é algo de Deus? Para esse tempo, é algo de Deus, para aquele tempo em que Deus criou o homem e a mulher? É sobre isso que nós queremos falar. É só um break e eu já volto para discutirmos sobre esse assunto, ok? Obrigado por estar conosco em mais uma lição. Hoje então vamos falar da lição número 13. E a lição de número 13, ela traz por título sobre a família e a sua natureza. Vamos ler tópico a tópico, estudar cada tópico e entender cada tópico. Na nossa introdução, fala que a família é um assunto de interesse geral. Querido, nessa introdução, você vai falar que essa lição ela é especial. Por quê? Porque é a última lição do trimestre, porque fala sobre a família e a família tem o dever de segurar as bases existentes em todo o mundo. Por que a família tem um dever? Nós vamos entender isso ao longo dessa lição. Nós vamos entender que sem família é impossível cumprir a ordem de Deus. Então você vai falar que essa lição é especial porque é a última lição do trimestre, porque é a lição que fala sobre família, e ela nos trará um ensinamento cristão sobre a base do cristianismo, sobre a base da criação, que é a família. Você já notou que a família é a base para todos os momentos? É a base para a sociedade que está à beira de um caos total e ainda confia na família? É interessante que estudos comprovam que o número de casamentos aumentaram cerca de 25% nesse ano de 2017. Isso está nos mostrando que a sociedade atual ainda demonstra e confia na verdade bíblica de Gênesis 2, versículo 18. Quando o próprio Deus diz em Gênesis 2, versículo 18, que não é bom que o homem viva só. Ele está dizendo que o homem não pode viver só. É bom que o homem esteja acompanhado. E é sobre isso que nós queremos falar. Nós vamos entender o propósito de Adonai para a família, o propósito de Deus para o ser humano, o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para a mulher. E como esses propósitos prevalecem ainda nesse tempo. Então nessa introdução você vai falar sobre isso. Já o tópico de número 1 vai falar sobre a origem, subtópico diz o homem e a mulher. Querido, Deus ele nos revelará através do livro de Gênesis a importância de suas criaturas permanecerem aqui juntas. A igualdade aqui ontológica. O que é ontológica, professor? Ontológica significa estudo do ser. Consiste em uma parte da filosofia que estuda aqui a natureza do ser humano, a existência e a realidade do ser humano. A palavra ontológica é formada por 2 termos gregos, ontos, que significa ser,
E logos, que significa estudo, discurso. Quando o homem foi criado, seu nome prova, o nome do homem vai provar a existência, a igualdade, porque Deus o chama de Adão, ou Hadam no original. Hadam significa no hebraico homem, homem. Esse termo homem aqui, tanto no sentido literal da palavra quanto na sua representação, é na realidade ser humano. É homem em si, tanto para mulher como para homem. Observe aqui no capítulo de Gênesis 1, o versículo 27, quer ver? Olha que interessante. Diz assim, Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, na versão João Ferreira de Almeida. Deus confirma a palavra Adão, ou Hadam. Ambos aqui têm a imagem do Deus Altíssimo, tanto a mulher quanto o homem. Por que eu estou falando isso, professor Elias? Porque mais à frente você vai entender, no tópico de número 2, nós vamos falar sobre isso. Olha o que diz o tópico número 2 da lição. Diz assim, a formação da mulher, você vai entender esse termo aqui agora. Adjutora ou idônea, esses dois termos, o tópico 2, significa ezer kenegdo. O que é isso? Esse termo ezer kenegdo significa cercar, rodear, envolver, proteger, defender, ajudar. Ajudar é o princípio básico aqui para a mulher existir. Entenda isso aqui, entenda de uma vez por todas. A primeira causa da mulher ser criada é o termo adjutora. É interessante que o homem ele é o primeiro a ser formado, ou seja, ele é o cabeça, ele é o líder do lar. A mulher ela foi criada para ajudá-lo a preencher todas essas posições e ajudá-los nas tarefas que ele tem por si como cabeça. É interessante que as pessoas dizem assim, se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Não, querido. Tá certo que alguns homens aí deixam a mulher dirigir o lar e não entendem esses termos aqui. Mas nós vamos entender isso aqui de uma vez por todas. A mulher ela foi criada para ajudar, para preencher essas posições. Infelizmente, nós vimos alguns pregadores desmerecer a criação de Deus quando se fala no quesito mulher. O termo é com frequência que mal interpretado, o termo ezer kenegdo. Transmite a alguns pregadores e faz-nos entender a ideia de que a mulher é criada e subordinada e é prestadora de serviço e tem um grau inferior ao primeiro ser humano criado por Deus. Querido, porém quando nós conferimos aqui, quando nós confirmamos o termo ezer em outras passagens bíblicas, por exemplo, no Salmo 46, versículo 1, ele nos mostrará o próprio Deus como o nosso ezer, ou seja, aquele que nos tira de uma situação no qual não podemos sair sozinhos. Quer um exemplo disso aqui? Quando ele nos tira da tribulação. Salmos 46, o versículo de número 1, Salmos 46, o versículo de número 1, olha o que diz o Salmos 46, versículo número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sem a mulher, o homem não tem determinadas tribulações que o homem não sabe passar. Querido, eu sou experiência própria disso aqui. Quando a mulher fala, não faça um negócio, não faça porque vai dar com burros na água. Você tem que escutar sua mulher em alguns negócios que você vai fazer. Mulher tem um sexto sentido para isso aqui, se eu posso dizer essa palavra, sexto sentido para você ter noção do que eu estou falando aqui. Eu vou continuar aqui para você entender ao longo da lição o termo família. Aí nós vamos para o tópico número 2. E o tópico número 2 vai falar assim, a família, o conceito de família entre os antigos hebreus. A família sempre teve como base aqui pai, mãe e filhos. Há nessa atualidade uma tentativa de mudança de pensamento ou alteração aqui na base familiar. Isso aqui está nos mostrando e nos mostra que essa alteração é um princípio demoníaco. Entende isso aqui? É um princípio de Satanás, pois essa alteração ela trará grandes problemas aqui psicológicos, grandes problemas comportamentais, e isso deve ficar claro. As referências paternas e maternas tanto servem como base para apoio futuro em posições decisivas, quanto para decisões em relacionamentos. Então a criança ela vai ficar sem base de pai e de mãe, sem referência masculina e feminina, e ela vai passar a ter uma base uníssona,
onde ele enxerga tanto pai e mãe como uma pessoa que é do mesmo sexo. Isso será um problema nas gerações futuras. Deus instituiu Adão e Eva, Deus instituiu homem, mulher, macho e fêmea, para que haja referência, tanto no cuidar, no zelar, quanto no ser ríspido em alguns momentos na correção. É para isso que serve pai e mãe, ok? O tópico de número 2 do item 2 vai falar sobre o papel da mulher na sociedade israelita. O papel dos cônjuges eram bem definidos aqui naquele tempo de Jesus. Para os hebreus ainda é muito bem definido. A mãe, ela cuida da casa, o pai mantinha a casa por completo, e esse tópico aqui, ele nos leva lá a sentença de Adonai dada ao homem no Éden, quando o homem cai. A mulher, quando o homem cai, no geral, homem e mulher, que era um só ser, homem, a humanidade nasceria do homem e da mulher, a mulher ela teria dores de parto mais violentas, aumentadas. Isso significa que ela iria permanecer na companhia dos filhos em todo o tempo. Por quê? Porque a dor de parto que ela sente gera depois um amor muito grande. E isso a faz apegar mais aos filhos. Não aqui no quesito parto, mas também no sofrimento de todas as etapas da criação. A mulher ela sofre em todas as etapas da criação mais do que o homem. Essa é a dor que ela sente tanto no parto quanto no estar presente nos momentos difíceis mais do que os pais. O homem teria que ter o trabalho árduo, contínuo, para manter a sua prole. Isso aqui é magnífico, querido. É o homem que rala, coitado, é o homem que sofre. Hoje nós vimos que ainda há uma divisão, onde a mulher ajuda o homem, mas grande parte ainda é o homem. Há dois aspectos para a afirmação de Gênesis 2, 18, 24 e 1. Quando Deus fala que não é bom conviver só, quando Deus fala que os dois estariam completando uma só carne, entra aqui o termo deixar. Ele deixará o homem em sua casa. Querido, esse termo deixar significa uma família, que há numa família dois tipos de relacionamentos. A primeira relação pai e filho, ela é temporária e deverá e haverá o termo aqui sair, deixar, sair. O relacionamento entre marido e mulher, ele é permanente. O que é isso, professor? O que Deus ajuntou não separa o homem. Existem casamentos feitos por Satanás? Como existe? O casamento feito por dinheiro, o casamento feito pelos olhos, somente pelo olhar e pelas aparências. Isso é um casamento que não é constituído por Deus. É essa a tese. Mateus 19, versículo 6 fala sobre isso. Problemas ocorrem na vida da família quando esses dois papéis são invertidos. Quando o homem não deixa e quando os filhos não saem. E essa geração prega que os filhos devem morar com os pais e permanecerem com os pais. Querido, não. É obrigação bater asa, voar. É obrigação o homem deixar. Não dá certo morar na casa de sogra, morar na casa de sogro, morar na casa dos parentes. Vai discutir relação entre padre e meia. Mas você brigando com sua mulher, a mãe dela está do lado. Não funciona, querido. Esse termo tem que existir. Deixará o homem a sua casa paterna. Deixará, não tem jeito, tem que deixar. E os filhos têm que sair debaixo das asas e criar. Há um ditado muito bom sobre isso. Que em casa, que casa. É as coisas mais certas. Então esses problemas vão ocorrer quando a família, na família, quando houver um papel invertido dessas relações entre pai e filho. Ah, por que isso? Porque esse termo é tratado como relacionamento primário e ele não pode continuar, ele tem que ser cortado. Quando um filho adulto se casou e essa relação entre pai e filho permanece na relação primária, a união recém-formada ela é ameaçada. Ela é ameaçada porque, meu menininho, minha menininha, isso tem que parar, isso tem que acabar. Deus instituiu que ele saia, que ele viva agora e que ele constitua a família. Nova tenda, novo arraial. Deus abençoa agora a nova tenda. E os pais já não têm tanta obrigação com os filhos. É interessante que as pessoas me perguntam assim, pastor, a oração da minha mãe prevalece sobre o meu casamento? Não, porque agora você é uma nova tenda. Deus cobra da sua família, do seu ser, da sua prole, da sua casa. Ok? O tópico de número 3, ele vai falar sobre princípios básicos. E o número 1 fala sobre casamento. Querido, as palavras hebraicas, eu vou firmar isso aqui novamente, Bazar Head, significa unidade composta. Onde eu acho isso? Gênesis 1, o capítulo 26,
Gênesis 1, 26, diz assim, olha que interessante. Olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pega essa parte A, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Façamos, junção. Entenda. Esse texto nos mostra que Deus usa essa mesma união, façamos, essa mesma junção existente no Espírito Santo, no Pai e no Filho, na Trindade, para a junção existente em Gênesis 2, 24. É a mesma junção. O que há em Gênesis 2, 24? Vamos lá. Gênesis 2, 24 diz assim, olha que interessante, olha que interessante. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Aqui há um mistério. O mesmo texto, a mesma unidade composta, Basai-Red, usada em Gênesis 1, 26, será usado agora a união entre homem e mulher em uma só carne. Então o que Deus fez lá no homem, tricotomia, corpo, alma e espírito, agora é fundamentado mulher e homem, a união, a separação, partes de um em outro, partes de outro no outro, e isso é um grande problema. Então essa unidade, essa junção, ela é a mesma da criação. Deus faz a mesma coisa. Há uma especificação e Deus está especificando uma união trinitária no casamento. Há uma união trinitária na família, que é a base de toda a criação de Adonai, como diz Salomão em Eclesiastes. Há um texto magnífico sobre isso. Eu gosto desse texto. Eclesiastes 4, o versículo de número 12, diz assim, olha que interessante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, não se rebenta com facilidade. Aqui é algo espiritual. 2 resistirão, mas o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Especificando a mesma trindade do Éden, a mesma trindade da criação. Então, o casamento ele deve ser voltado para a união espiritual. Ele deve ser voltado para a ação do Espírito Santo entre a família. Entra aqui unir. A palavra hebraica traduzida para unir-se refere-se a perseguir outra pessoa firmemente e colar-se ou prender-se a algo, a alguém. É magnífico isso aqui. Fica deixando sua esposa sozinha por aí não, querido. Não fica deixando, dando sopa por aí não. Nananina não, entenda isso aqui. Assim, o homem ele deve perseguir firmemente. Não é ter ciúme doentio, não. É estar presente em todos os momentos. Ele deve perseguir firmemente a sua esposa depois de se casarem. O namoro não deve terminar com os votos de casamento. Tem casal que casa acabou, que é isso? Manda mensagem, manda flores, diz que você ama. Isso é importante no casamento. É importante você regrar, dia após dia. Você esteja regrando o casamento. Entenda, você deve estar preso à sua esposa como cola e ela presa a você como cola. Esta união indica tal proximidade que não deve haver nenhuma outra relação mais próxima do que existe entre os dois cônjuges. Nem mesmo qualquer outro velho amigo, ou pai ou mãe. Você deve unir-se a ela. É um só corpo. Eu vejo inúmeras pessoas dizendo assim, meus pais são mais importantes que minha esposa. Querido, já foi. Agora é sua esposa. Mas minha esposa, e lança um ditado, minha esposa não é sangue do meu sangue. Agora ela passa a ser, porque há um mistério nessa união. Há um mistério de Deus em vocês estarem juntos. Não é você mais, é nós. Não sou eu, é nós. Tudo é nosso. Tudo é a união de Deus, ok? O tópico de número 2, do item 3, ele vai falar sobre monogamia. O casamento não é uma invenção humana que pode ser definida aqui e destruída conforme os caprichos egoístas dos homens. Não. O casamento ele foi criado por Deus. Ele é a testemunha dos nossos votos e está preparado para julgar a nossa desobediência. Assim como Adão desobedeceu. Assim como Eva desobedeceu. O desrespeito pelos compromissos do casamento, querido, destrói a nossa comunhão com o nosso Criador. É interessante isso aqui. É imprescindível que aprendamos a ver o casamento como Deus o vê.
Querido, o casamento monogâmico sempre existiu em Deus. Mas por que o homem praticava a poligamia? Isso aqui é interessante. Ó, o homem praticava e pratica a poligamia para sustentar-se com aquele que pode, para sustentar-se com aquele que simplesmente a manifestação aqui do egocentrismo demonstrado na sociedade antiga e na sociedade moderna. Eu posso, eu devo, mas quando fala que a mulher vai trair, ele enlouquece. Por que ele pode e a mulher não pode? Então é isso que nós precisamos entender, que há um egocentrismo, e nós devemos entender que nós devemos estar unidos em um só pensamento. Deus no princípio criou o ser humano para completar-se mutuamente. Observe que todo casamento poligâmico no Antigo Testamento e na atualidade traz consigo problemas para o seio familiar. São filhos problemáticos, são filhos sem referência, assim como os casamentos homossexuais na atualidade vai trazer problema. É isso que você deve falar nesse tópico. Vou ser criticado? Vou, mas não tem problema não. Fazer o quê? Eu falo mesmo. Tópico número 3 vai falar sobre heterossexualidade. A criação, querido, foi a coroa, ou seja, o ápice de tudo que Adonai havia criado. De tudo que ele havia criado. O fato dele abençoar a criação já mostra a diferença existente entre as demais criaturas. A Bíblia diz que ele abençoa a criação. A ordem dada à criação, à criatura criada por Adonai, é o crescimento e o domínio sobre os demais. Sobre tudo que existia, sobre tudo que rastejava. Nós lemos Gênesis 1:26 fala sobre isso. Então o complemento do homem é a mulher. E o complemento da mulher é o homem. Entenda uma coisa, assim nós temos algo muito bem definido aqui, tanto no mundo carnal quanto no mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, o que passa disso aqui é gambiarra. Não tem como. Fora disso aqui é gambiarra. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Só para você entender, não vou jogar muita bala, não vou falar muita coisa aqui, porque depois os homossexuais caem de pau em cima de mim aqui e ficam me mandando e-mail, me mandando mensagem e me torrando a paciência. Mas o que passa disso aqui é gambiarra. Você pode ter sua escolha, mas ninguém nasce homossexual. Não me convençam disso. A genética não prova isso, nunca vai provar. Quando provar, eu rasgo minha Bíblia e jogo fora, querido, porque a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. E fora disso, nós vimos que é gambiarra, ok? Tópico de número 4 da nossa lição vai falar sobre o desafio da igreja. Nesse tópico, você vai falar que quando temos a dificuldade com a geladeira, só para você entender isso aqui, nós ligamos e nós entendemos que o fabricante que escreveu o manual do usuário, ele sabe mais sobre o aparelho do que nós. Quando nós lemos o manual para resolver o problema, nós passamos a entender um pouquinho sobre o problema. Quando vimos tantos problemas na família de hoje, quando nós vimos tanta podridão na família atual, só faz sentido entender que o nosso Criador, que escreveu o manual do usuário, ele sabe mais a respeito da família do que nós. É ele que escreveu, então é ele que vai saber, é ele que foi que detalhou o manual. Qual é o manual? Aqui, querida, a Bíblia Sagrada. Ela é o manual para a família dessa atualidade. É isso que deve ficar em evidência. Nós precisamos ler mais o manual para achar como construir e manter bons lares. Encontramos essas instruções aonde? Na própria Bíblia Sagrada. Ela nos revelará, ela nos fará entender. A Bíblia Sagrada, ela é o guia de cada aspecto e do serviço a Adonai. Ela é o aspecto, incluindo aqui as realizações dos nossos papéis da família. O marido deve amar a sua esposa, aponta assim como Cristo amou a igreja. A esposa deve estar subordinada ao marido, e subordinada aqui não é ser pisada, é entender o marido e colocá-lo como o cabeça da relação, apoiá-lo, preencher os vazios. As atrocidades desse tempo, querido, são as mesmas que anunciam a volta de Cristo. As tentativas de desestabilização da família comprovam tudo isso, está comprovando tudo isso. Onde eu acho algo sobre isso? Muito simples. O texto de Lucas 17, 28 a 30, olha que texto interessante, magnífico, para comprovar o que nós estamos falando aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar.
É a maior prova de que naquele tempo as famílias estavam sendo desestruturadas, como está sendo no dia de hoje. Mas Deus, para prevalecer aqui o termo família, Deus, por causa de Abraão, Deus tira Ló daquela perversidão. Deus tira Ló daquela podridão. Deus tira e mostra o quanto Deus era fiel, assim como também na época de Noé. Na época de Noé, Deus tira Noé da podridão e traz ele para uma arca e mostra para ele de que ele tinha um projeto para a família, como tem nessa atualidade também. Já o tópico de número 2, do item 4, ele vai falar sobre a inversão de valores. Querido, entenda uma coisa. A busca constante pelo hedonismo. O que é o hedonismo? Modo de vida inspirado no vocativo do hedonismo. Dedicação ao prazer como estilo de vida. Como a gente, na dedicação do prazer nos dias de hoje, nos revela que nós devemos estar distante de todos os que buscam essa prática do prazer. Todos que buscam alimentar o corpo, somente o corpo e não a alma. Nós devemos estar longe disso. Não deve haver mistura entre o sagrado e o profano. Paulo alerta que nós devemos, e ele alerta os romanos, a não conformar com este presente tempo. Isso vale para a noiva, para a eleita, vale para aquela que espera o noivo. Nós estamos aguardando o noivo. Não pode enquadrar nos moldes do mundo. Romanos 12 fala sobre isso. Não os conformeis com este século, mas transformais pela renovação. É magnífico esse texto. Deus aprovou as relações sexuais somente dentro do casamento. Tem gente que fala, professor, onde eu acho algo sobre isso? Querido, muito simples. O texto de Hebreus 13, o versículo de número 4, diz assim, olha que interessante: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Todas as outras relações sexuais são sempre absolutamente erradas, estão fora do plano de Deus. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são absolutamente proibidas por Deus. Romanos 1, versículo 24 a 27 fala sobre isso. Você precisa ler isso. E também 1 Coríntios 6, o versículo 9 ao versículo 11, também dá base para isso. Entenda esse texto e leia esse texto em sala de aula para você dar uma base para os seus alunos que estão em uma vida, tanto na sociedade, sendo julgado, quanto na igreja. Há um duelo de pensamento nesse mundo moderno e você precisa falar sobre isso. Só para você entender, Deus não criou Adão e João, como eu falei aqui. Ele fez uma mulher, Eva, como uma parceira apropriada para Adão. É uma junção, querido. As relações sexuais antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, elas são condenadas por Deus. Eu estou em diversos congressos de jovens, quero mandar um grande abraço para a igreja de Nanu, que é o pessoal de Franciscópolis ali, em Minas Gerais, que estive em diversos congressos lá em Almenara, excelente papo com jovens. É a pergunta do momento: ah, mas eu vou me casar, será que eu não posso? De maneira nenhuma. Você está fora dos planos de Deus. Onde eu acho algo sobre 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 2, do 8 ao 9, e também Gálatas 5,19 fala sobre esse assunto. Você precisa ler isso em sala de aula, debater isso em sala de aula. É muito difícil corrigir anos aqui de erros, gerações que vieram pecando. Então, para nós, professores, é muito difícil, mas nós precisamos falar sobre isso. Mas está claro, querido, que o único modo pelo qual podemos esperar ter boas famílias construídas por princípios divinos é voltar ao plano que Deus tem revelado. É voltar ao início. Temos que estudar a Bíblia. Nós temos que aprender estes princípios, que são os princípios cristãos, e aplicá-los em nossas vidas. Principalmente nós professores, principalmente nós pastores. O que eu vejo de pastores ir com a vida dupla, com a vida porca, com a vida cheia de mentira, com a vida cheia de regalias, ele poderá ser seguido se ele não tem princípios? É o nosso dever ensinar os nossos filhos e também as outras pessoas através do nosso testemunho. Lembre-se, os benefícios serão eternos quando nós aplicamos agora. Você está construindo aqui o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus? É a grande pergunta que deve ser feita no final dessa lição.
Será que você está fundamentando o seu lar, a sua sala? O que mais importante, a noiva que você está falando é agora, a noiva de Cristo que você está pregando para ela, porque uma aula, ela é uma pregação, ela é o aprofundamento da palavra de Deus. Então você precisa pensar nisso nesse tempo e entender que Deus te chamou para causar um impacto na sociedade. E principalmente para que a noiva seja alertada sobre a volta do noivo, que é o Messias, Yeshua HaMashiach. Espero que essa aula tenha muito proveito, espero que esse trimestre seja de completo e afeto de Deus para a sua vida e que você possa ter mais um ano na presença de Deus, você possa ter mais um trimestre como professor. Agradeço a você por estar conosco e até a próxima pré-aula e a Shalom.